Abra as vossas Bíblias comigo, por gentileza, segunda carta escrita por apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5 ao versículo de número 8. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. A tradução bíblica que eu tenho em minhas mãos será a Revista Atualizada 2017. Nos diz assim o texto sagrado. Quem achou, diga graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5 em diante. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ainda em pé, queridos, primeira carta escrita por apóstolo Paulo ao mesmo evangelista Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11 até o versículo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11 em diante. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo dos fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura bíblica, pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, a qual foi lhe dado mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite nessas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Será que conseguimos ler o versículo de número 16, toda a igreja? Conseguimos após a minha contagem? Versículo 16, 1, 2, 3. Amém? Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. O líder que cuida é o tema central dessa escola bíblica abençoada. E eu quero, pela inspiração que o Senhor traz ao meu coração e pelas temáticas que me foram propostas, eu quero transmitir sobre o líder e o cuidado com a sua salvação. Gostaria da participação da igreja, o líder cuidando da sua salvação, ok? Carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 5, 6, 7 em diante, Paulo vai dizer: o que diz a palavra está junto de ti, que se com tua boca confessares, farás confissão para a salvação, e se creres no coração, estará crendo para a vida eterna. Paulo faz a divisão na sua dicção, na sua metodologia de ensino entre salvação e vida eterna. Alguns discípulos não compreenderam, num processo dos 3 anos de ensinamento, que há uma grande diferença da salvação possessiva, salvação progressiva e salvação futurística. Salvação possessiva, sou possuído da graça, ou seja, o mérito humano se encerra. Ninguém é salvo porque merece, mas que alguém é salvo pela necessidade de ser livre da condenação do inferno. Ninguém pode olhar para o céu e dizer: eu mereço ser crente e mereço ser ministro,
porque o Senhor nunca dá a alguém o que ele merece, Deus dá a alguém o que ele necessita. O que eu mereço, segundo a lógica de Paulo na carta aos Romanos, é a morte eterna. Por isso a misericórdia é Deus me livrar daquilo que eu mereço. Graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço. Então, quando um ministro e um líder entende que para liderar os outros, ele tem que liderar a si mesmo. E para liderar a si mesmo, tem uma frase que eu acho linda demais: ressignificar a consciência de estar salvo. Ou seja, dá mais valor à salvação, dá mais valor o que Jesus recebeu e viveu na cruz do Calvário para mim e para você. Pastor Valdomiro foi muito usado pelo Espírito, meio de liderar as emoções, mas ele entrou também no mérito de caráter, que nos últimos anos temos percebido que a profanação tem invadido a vida de alguns ministros e alguns líderes. Preste atenção. E ele colocou algo que na literatura pastoral 3 livros concordam, de pastor para pastor. O pastor que é usado e que tem essa literatura em casa vai entender que eu estou dizendo o pastor pentecostal. E no meio desses 3 escritores, eles dizem que os 3 piores perigos da vida de um ministro é dinheiro, poder e vida sexual. E a pós-modernidade tem aberto espaço para a pós-verdade. Vivemos a modernidade, se passou para pós, agora é pós-verdade. Ou seja, ninguém está mais buscando a parte epistemológica, ou a busca do conhecimento para ter construção de opinião. As pessoas estão buscando nas emoções, criar suas opiniões e dizer que são verdade. Mas Deus não trabalha no momento, Deus trabalha com propósito. E salvação, disse Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12: eu não sei de vós, eu sinto o Senhor aqui, mas sei de mim. Salvação individual, que não é, eu deixo as coisas que para trás fico e vou avançando para que estão diante de mim. Não sei dos outros, sei de mim. Portanto, eu quero avançar para a santa vocação que eu fui convocado. Cadê a geração que acredita no céu? Me dê um sinal. Eita! Tenham sua atenção. Sou possuído da graça, e pela graça eu entro na justificação. Deixo de ser criatura e me torno filho. Não mereço, mas sou justificado pelo sangue. Na justificação entro na redenção. Na redenção eu tenho a santificação interna. E na redenção, pela santificação interna, eu tenho comunhão com o Espírito. Sou transformado todos os dias e tenho que viver a santificação externa. E a santificação externa não é palavras, é estilo de vida. Porque o que eu vivo representa o que eu creio. O que eu falo representa o que eu acredito. O estilo de vida que eu vivo é a salvação que me possui. Cadê essa geração? Aleluia! Possuído, salvação progressiva, progresso. Paulo vai dizer, com rostos descobertos, oh glória, refletimos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória. A santificação é um processo contínuo de separação. Então, confesso a Cristo, sou possuído pela graça, pela misericórdia dele. Mas amanhã, eu confessei hoje, mas amanhã eu tenho que continuar confessando, não em palavras, mas em atitude, porque o caráter cristão, oh glória, é aquilo que eu sou no culto. Os elogios dos homens é o reconhecimento do que eu faço, mas a chamada de Deus é sobre quem eu sou em Deus. Alguém está no culto? Salvação processiva é um progresso, um processo contínuo de transformação. E entre a salvação possessiva e a salvação futurística, Maranata, salvação eterna, vida eterna, a volta de Jesus. E a maior expectativa de um crente pentecostal salvo é crer que aquele que desceu é o mesmo que subiu, mas em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. Cadê os... Aleluia! Mas vem comigo, eu estou correndo. Então, eu sou possuído da graça aqui, mas eu tenho que lutar para permanecer na misericórdia, para alcançar a vida
eterna. Por isso que Paulo, na sua didática de ensino, quando ele divide a sua metodologia doutrinária entre cartas universais, cartas pastorais e carta pessoal, ele dá um destaque especial a dois obreiros, o presbítero Tito e o evangelista Timóteo. E na primeira carta, que nós chamamos Conselhos Pastorais para a classe de ministros, evangelista, presbíteros e diáconos, aí me chama a atenção o versículo 16, e entra comigo na revelação, pois eu estou sentindo Jesus. Nele, no capítulo 4, o contexto é Paulo dando conselho a Timóteo para pastorear a igreja em Éfesos, com classe de pessoas diferenciadas, mulheres, jovens, anciões, presbíteros e diáconos. Mas em todo o conselho dele liderar, Paulo conclui a sua didática chamando a atenção aquilo que nós chamamos na teologia, da psicologia pastoral, consciência de si mesmo, autoconhecimento, autorreconhecimento e autorresponsabilidade. Ele diz: com todo esse conselho que você vai liderar todas essas pessoas, não esqueça, cuide de ti mesmo, da doutrina. Estou sentindo Jesus. Porque para que os que te ouvem seja salvo, e a ti mesmo. Desculpa, irmão, mas eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu vou abrir o que Jesus disse: Senhor, profetizei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, preguei no teu nome. Mas Jesus diz: não vamos confundir prosperidade ministerial, fama ministerial, com a certeza de salvação. Charles Spurgeon vai dizer: meus passos na terra têm que ecoar na eternidade, porque é na minha vida oculta que revela quem serei no dia do arrebatamento. Oh, eu estou sentindo Jesus. Eu vou deixar alguém adorar. Cuida de ti mesmo. Se o líder perde o valor da significância de ser salvo, se o líder perde a alegria de ser salvo, como é que ele vai poder liderar alguém para a salvação? Paulo vai dizer ao jovem Timóteo: ser tu exemplo. Aí, pastor, mas eu sou um líder, eu sou um irmão do ciclo de oração, eu lidero os jovens, lidero adolescentes. Tudo bem, mas não estou adulterando, não estou prostituindo. Existem dois extremos que faz o ministro perder a condição de estar salvo, que é profanação e soberba religiosa. Vou repetir: profanação e soberba religiosa. Antes de ter a refutação, entenda meu pensamento. Chega Paulo para um jovem cheio do Espírito. Paulo diz que na sua despedida da segunda carta que ele está escrevendo na prisão, ele diz: combati o combate, acabei a carreira, guardei. Ou seja, ele foi desafiado continuamente a estar em movimento. E Paulo diz: esmurrei o meu corpo, aleluia, para que eu não seja reprovado sobre aquilo que prego, para que aqueles que me ouvem não venham me reprovar. Eu vou rasgar o verbo. Tem uma geração hoje, glória, que as suas atitudes profanam o que eles pregam. Vou repetir: seus comportamentos profanam as palavras que eles pregam. Mas haverá no Brasil, e está começando em Feira de Santana, líderes curados para curar uma geração. Vou repetir: aleluia. Cuide de ti mesmo. Renove a sua consciência de ser salvo. É perigosa a profanação? Ela é manifesta rapidamente.
Mas a soberba da religião, o orgulho da santidade, é algo mais perigoso do que a profanação, porque a pessoa está em uma consciência dizendo: eu estou salvo. Mas a Bíblia nos diz: escreve, João, as coisas que tem visto, escreve as coisas que são, e escreve as coisas que vão acontecer. Aos calendário, às luzes, aos selos e às estrelas. Mas escreve a primeira carta da revelação para a igreja em Éfeso. Quem tem visão entenda. E ele começa: eis que tu tem guardado o meu nome, conheço as tuas obras, sei que teu caráter é ilibado, sei que tu é teologicamente profunda, e sei que ortodoxamente fiel. Eu reconheço as suas qualidades, da igreja de Éfeso, mas eu tenho uma palavra contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E lembra-te, e te arrepende, senão será retirado aquilo que é seu. Eita glória! Ele vem e fala para outro: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Antes de cobrar dos outros, viva você. Antes de falar para os outros, fale para você. Antes de ter conselho para os outros, tenha conselho para você. Ganhe os outros não pelo que você fala, mas ganhe os outros pelo que você vive, diz o Senhor dos Exércitos. Que me ajuda. Chega a parábola das 10 virgens. E eu acho lindo, pastores, que não eram 5 profanas e 5 virgens, eram 10 virgens, 10 santas, e as 10 saíram ao encontro, e as 10 tinham lamparina, e as 10 tinham fogo, as 10 tinham azeite, mas demorando o noivo, as 10 dormiram. E a Bíblia nos diz, como eu estou sentindo o Senhor, que só entrou quem tinha reserva. Ei, tem gente que é virgem, santidade. Tem gente que cultua, sai ao encontro. Tem gente que tem dom, aleluia, mas está com amor pela salvação totalmente vazio. Ele está demorando. E quem não renova a sua alegria de ser salvo, o azeite vai diminuindo. A noite está chegando, mas louvado seja o Senhor. As provas vêm, mas quem é salvo vai estar igual a Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que morra o gado e não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eita, pode passar modernidade, pode passar pós-modernidade, pode ter a pós-verdade, mas a verdade de Cristo é: uma vez salvo na graça, vivendo pela graça, sustentado pela graça, quem vai lutar até chegar lá? Aleluia! Não deixe que as amarguras e o emocional te retire da condição de ser salvo. Desculpe, eu falei para Jesus que eu trago uma palavra mais de graça, bondade. Não entre em coisas meio polêmicas. Mas tem gente que tem que entender que ele não adultera, mas não será salvo porque ele odeia. Vou repetir. Tem gente que não se prostitui, mas a alma está tão cheia de mágoa, de ódio, que não pode subir. Volta ao teu, volta ao teu, volta ao teu. Vou voltar para os meus companheiros. Não vamos deixar que os erros dos homens apague a chama e o azeite em nós. Não vamos deixar que Judas apague quem somos em Cristo. Aleluia. Não vamos deixar que o tempo de medo, de luto, apague a alegria da salvação. Aí, cadê os pentecostais? Tem aí? Disse Davi:
Quando ele cai na consciência do seu erro, já estou correndo, e entra na provação da exortação de Deus, mas já era próspera, já tinha trono. Só de obreiro ele tinha 1 milhão, que eram os soldados, só o exército. Mas quando Davi trouxe sentido, consciência, ressignificância de ser salvo, ele entendeu: não adianta ter coroa se está perdendo o céu. Não adianta ter fama se não tem comunhão. Não adianta ter 1 milhão de exércitos se perdeu a alegria de estar cultuando a Jesus. Aí ele volta e diz: Senhor, não retire de mim o teu santo, e torna a dar-me a alegria da tua. Oh glória. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: nada nesta terra pode comprar o valor da vida eterna. Aí diga para ele: então, por gentileza, pare de viver pelo que a terra te oferece e viva pelo que o céu te ofereceu. Quem me ajuda a adorar? Paulo está vendo um jovem que fisicamente está indebilitado. Paulo está vendo que um jovem obreiro está emocionalmente indebilitado, porque falta nele a visão paterna. A fé que ele tem é só da mãe e da avó, mas o pai é ausente. E um ministro, desculpe, vamos entrar no mérito, que não tem paternidade de liderança, que não consegue ser filho de um ministério, que não consegue se enxergar acolhido, apacentado, direcionado, ele se condiciona à desorientação e não consegue valorizar o que Deus tem dado. A Bíblia, Jesus está aqui, a Bíblia é linda, porque Paulo volta e diz: desperta tu, Timóteo, o dom que tu recebeste. Uma geração que não reconhece líderes é uma geração que está desorientada, mas uma geração que reconhece líderes, reconhece paternidade, proteção, provisão, liderança, educação, disciplina. Aí os jovens estão perdendo, mas Deus tem ainda seus Paulo para dizer: sim, meu filho, tudo que você passou, passei, mas eu tenho um segredo para te dar. Recebe a revelação. Deus não nos deu um espírito de inferioridade, de complexidade, um espírito de ódio e um espírito de rejeição. Tem alguém no culto aí? Deus não nos deu a pós-modernidade, Deus não nos deu a síndrome comportamental desse tempo. Deus nos deu um espírito de amor, moderação e poder. Aleluia. Cadê a geração que vai batalhar pela salvação? Me dê um sinal aí. Não permita. Deixa eu correr. Que os ódios dos homens apaguem a chama da sua salvação. Não permita que as frustrações desse tempo presente apague o teu prazer da vida eterna. Não permita que a fé ritual e não a fé de propósito apague a chama da salvação. Porque canta sem alegria, cultua sem alegria, é presbítero sem alegria, é diácono sem alegria, lidera sem alegria. Tudo que faz é por obrigação e não por propósito. Mas quem tem azeite, estou acabando, aleluia, ele é virgem, ele sai ao encontro, ele tem lamparina. Mas porém, eu amo esse texto que diz: além disso tudo, ele levou a vasilha cheia de azeite. Não espere a noite chegar para estar alegre na presença de Jesus. Cadê os crentes pentecostais? Ei, vai para a tua casa, mulher, fecha a tua porta, pegue as tuas vizinhas, vasilhas vazia, e não poucas. Ou seja, enquanto tiver vasilha que se alegra, que crê que vale a pena adorar, não pelo que ele dá, mas pelo que ele é,
Enquanto tiver líderes, é 2 veinhas, mas eu sou movido pelo céu. Então não importa se eu estou liderando 2 ou 2.000, importa é que ainda essa vasilha tem azeite na casa. Cadê as vasilhas vazias aqui? E o que é lindo, que ele não pode encher quem já está cheio. Perder o primeiro amor é porque tem outro sentimento. Vou repetir. Perder o primeiro amor é porque tem outro sentimento. E a pergunta do Espírito Santo para mim, que eu já estou para conclusão, e para os irmãos, o que está nos enchendo hoje? O que está nos dominando hoje? O que está nos controlando hoje? Pós-verdade é criar opinião sobre o emocional. E o emocional é abstrato, momentâneo e transitório. Mas a salvação não. Acho que alguém vai acordar. Todas as vezes que reunires para o culto de ceia, pegará um pão e vão partir e vão dizer: dai graças pelo pão, e vão comer em memória de mim. Quando beberes do cálice, anunciareis a minha morte até que ele venha. Não entendeu? Não é em memória de mim, não é em memória sobre você, não é sobre o que você sente, não é sobre o que você recebe dos homens, mas é sobre o que ele sofreu por você e o que você tem que viver para ele. Quem pode sentir a presença do Espírito do Senhor? A obra de Deus não é sobre mim. A obra de Deus é sobre o propósito que ele tem para mim. Aí Paulo chega e termina com essa expressão, parafraseando: lidera a ti mesmo, para que você não perca a doutrina, não perca a tua salvação, e os que dependem de ti percam a tua salvação. Alguém está ouvindo? Tem alguém no culto? Estão de boa? É nós. Paulo está dizendo na 2 Timóteo: estou cansado, tenho cicatrizes, porém guardei. Estou me despedindo, mas eu sei para onde eu vou. Perder a salvação e perder a alegria da salvação é perder a visão do futuro. Porque o verdadeiro crente, ele não começa a vida dele pelo ontem, ele começa a vida dele pelo amanhã. Você deveria escrever isso. Vou repetir: um verdadeiro líder, ele não fala do ontem, ele fala do que vai acontecer amanhã. Porque tudo que ele trabalha hoje é para se libertar do ontem, porque acredita que amanhã está chegando. Qual é o futuro do crente? Vou repetir até alguém me responder. Qual é o futuro do crente? Qual é o futuro do crente? Jesus nos salvou para ficarmos aqui? Qual é a esperança do crente? Paulo está dizendo: estou morrendo, mas eu vou ser sepultado. Mas ele escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 12: amados, não quero que sejam ignorantes acerca dos que dormem no Senhor, dos pastores que partiram em 2020, 2021. Eu não quero que os irmãos sejam ignorantes sobre aqueles que nós perdemos. Ei, nós nos despedimos, porque eles não morreram, eles dormem na presença do Senhor. Vos digo que nós não vamos anteceder eles, mas nós que permanecermos vivos, com a lamparina acesa, com a alegria da salvação, com a vida santa, guardando o caráter, guardando a integridade e correndo. Não, Deus não te chamou para estar parado, e correndo, produzindo, frutificando. Nós que permanecermos vivos ao alarido do céu, a voz do arcanjo, sinto o Senhor, e ao som da trombeta seremos arrancados, levados. Está faltando a farofa, não pode faltar a salvação. Está faltando amigos, não pode faltar a alegria de ser salvo.
Está faltando púlpitos, não pode faltar a alegria de ser salvo. Tá, ainda não melhorou a cara, irmão, me perdoe. Isso é para quem um dia já sentiu o peso dos seus pecados, consegue compreender o que eu estou pregando. Porque ninguém aqui merece, mas todos nós necessitamos da graça. Quem precisa, lidere uma geração desorientada, que está perdendo o sentido de viver. Alguém ainda está aí? Porque as doenças psicossomáticas estão se multiplicando, porque as pessoas estão perdendo o propósito de existir, e porque não sabe de onde vem, não sabe quem é, e não sabe para onde vai, não consegue se preencher. Mas vendo um casal de 50 anos de idade, de casamento, e vendo o pastor Valdomiro pregando, e pastor Josué Zé, eu com 41 eu tenho que aprender muito. Porque não é sobre ter, é sobre ser. E sobre ser é sobre o futuro que Deus tem guardado para mim. Essa salvação, ela é alimentada, sustentada por 4 conselhos que Paulo nos dá. E aqui eu termino. Primeiro, renovação da esperança diária, crendo que nós estamos na terra é de passagem. Ele não busca no ontem, não busca no hoje, mas ele sempre busca lá. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Ei, Maria, tá chorando por quê? Me diga onde colocaste o corpo dele. Ele volta e diz: Maria, para de chorar, porque aquele que tu pensa que está morto vive. Está respirando, irmão. Jesus está voltando. Aleluia. Alguém vai glorificar comigo? Não é possível. Está respirando, irmão. Jesus está voltando. É glória. Segundo, quem é salvo tem prazer de se comunicar com o céu, porque é o céu que movimenta a sua salvação na terra. Disse Jesus: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Quem não ora não tem prazer de sentir a alegria da salvação, porque a primeira motivação de quem ora, aleluia, é o que Jesus diz: Pai nosso que estais, ou seja, antes da salvação, criatura. Se você não reagir, acho que eu vou jogar água em você. Depois da salvação, filhos. Vou repetir: antes da salvação, criatura. Depois da salvação, filhos. Não filhos desse tempo, mas filho de um Deus amoroso que nos ama demais. Levante a mão por gentileza. Aí direcione para 2 pessoas. Diga: nunca perca a sua filiação com o céu. Diga: nunca. É esperança diária, vida de oração. Terceiro, vida de piedade. Seja santo, não para que os homens vejam. Seja santo para que os homens vejam Deus através de você. Seja santo. Vou voltar para a tribuna, porque os pastores são os meus líderes e eu já estou concluindo. Tem hora que a gente entra numa crise vocacional, porque a gente luta tanto para estar certo, viver de maneira certa, e a gente vê uns cabras aí tão profanos, tão errados, e eles começam a prosperar na visão humana, e a gente é confrontado: Senhor, será que valeu a pena guardar meu caminho santo? A gente entra na crise de Asaf. Sim ou não? Acho que o senhor já deve ter passado por isso. Mas a salvação é individual. Nem toda prosperidade no palácio está na condição de ter a presença. Mas Deus tem uma palavra para mim e para alguém: fique Moisés no deserto, porque é melhor estar na minha presença no deserto do que nos banquetes da profanação no santuário. Oh, não vos conheço. É melhor ser desconhecido na terra, mas conhecido no céu.
Como eu estou sentindo a presença de Jesus. A tribulação que esta EBO tem vivido, que este congresso tem vivido nesses 10 dias que antecede essa festa, preste atenção, vai acontecer coisas extraordinárias, aleluia, porque o Senhor está dizendo para alguém: é eu que estou no deserto, e se eu estou no deserto, eu faço maná chegar. Alguém está me ouvindo aí? Quem tem chamada, me ajude a adorar. Vem cá, missionário, venha. Vem cá, Samuel, venha. Verdade, tu venha. Vem cá, meu vice, venha. Alaba, Eliabe, pastor. Oh, glória. Tem homens que se deixam desgastar pelo Evangelho, se doam pelo Evangelho, perde confortos, projetos pessoais só por causa do Evangelho. E tem hora que a gente é confrontado, que a gente olha para a nossa mão e diz: Senhor, eu trabalhei tanto, cadê o resultado? A gente vê na vida dos outros, mas a nossa vida pessoal falta muita coisa. Mas o Senhor te diz: pesado foi, medido foi, provado foi, está sendo aprovado. Chamei esses 3 homens para te dizer: há 18 anos eu provi e te enviei e sustentei. Eu dei saúde quando a morte chegou, e eu dei livramento quando a ameaça de morte chegou. A doença não te parou. Coloca a mão ali, abre. O laço de morte dos homens não te parou, mas o que eu te prometi há 18 anos eu renovo hoje, porque eu sou Deus da tua vida, diz o Senhor. Cadê os líderes que ainda são salvos aqui, que ainda tem azeite para queimar? Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Estamos na Assembleia de Deus, é isso? Poder de Deus, poder de Deus, poder. Aleluia. Dê um abraço nele, Samuel, que eu já tenho que acabar. Tem uma irmã aqui de casaco branco. Tá me ouvindo, irmã? Fique em pé. Não vou lhe constranger. Salvo se renova todos os dias. Salvo tem prazer de orar todos os dias. Salvo se santifica todos os dias. Aleluia. Eu tenho uma palavra para ti. Não deixe que os erros dos homens e as perdas dos homens apague o teu sonho na obra do Senhor. Tu ainda não viveu o que Ele ainda tem para realizar. Diz o Senhor: terça-feira, às 19h15, adorando ao Senhor no coração, mas um coração sangrando, tu dizia: Senhor, já passou o tempo, será que o Senhor ainda tem promessas na minha vida? Passou-se 10 anos, Senhor, e ainda não cumpriu, tu ainda não viu o que eu vou fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Receba o renovo de Deus aí. Alguém abraça essa irmã, pelo amor de Deus. Há uma nuvem de glória aqui. Satanás queria acabar com essa festa, mas ele está perdendo, porque Jesus ainda tem guerreiros aqui. Cadê os guerreiros aqui? Cadê os guerreiros aqui? Guarda o que tu tem. É tempo de guerra, é tempo de luta. Os homens estão caindo pelo dinheiro, pelo sexo e pelo poder, mas ainda tem. Paul Watson diz: não julgue e não condene as ovelhas, mesmo que não haja fruto na vinde, e que o produto da oliveira. Sabe o que o poeta e o profeta está dizendo? Tudo que poderia me alegrar sempre é no ter a oliveira, ter a vinde, ter as ovelhas, ter o gado. Mas quando o Senhor tira tudo isso, não é porque Ele nos abandonou, é para Ele dizer: quer liderar essa geração? Então não lidere pelo que você tem, lidere pelo que eu sou. E quando eu for teu tudo, eu te darei tudo para liderar essa geração, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê essa geração? Primeiro princípio: esperança.
oração, santificação, palavra. Como é que eu posso liderar se eu não medito na palavra? Como é que eu posso direcionar o povo ao céu se eu não abro um manual que ensina o povo a ir para o céu? Está na hora, irmão, de um grande avivamento na minha vida e na tua vida, de palavra, palavra, palavra. Que se diminuam as luzes do show, que os holofotes se apaguem, que os artistas passem, mas que a palavra esteja aquecida em nosso coração. Aleluia! Pegue sua Bíblia, por favor. Levante ela para o céu. Diga: o líder salvo é liderado, guiado, direcionado pelo manual da sua salvação. Olhe para 3 apontando a Bíblia. Ame essa palavra, lute por essa palavra, medite nessa palavra, porque é ela que vai te renovar nas tuas crises vocacionais. Se coloque em pé, por gentileza. Se coloque. A batalha espiritual que o campo de Feira de Santana atravessa é terrível. O Senhor me dá discernimento. Quero que os senhores orem comigo. Que alguns principados de ordem profanas e políticas estão num céu de Feira de Santana, sindicatos para pecado, organizações para pecado. E por isso que a igreja do Senhor tem sido perseguida nessa cidade de maneira tremenda. O Senhor me diz que haveria um grande acidente sobre o templo dessa sede, deste ministério. E era para machucar e ter sangue nos bancos. Era para o diabo dizer: eu feri e eu parei. Mas o Senhor me diz que levantou um exército na madrugada de oração, e o livramento foi grande. Eita, diz o Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Cadê o exército de salvos aqui? O Senhor está te tirando de uma grande confusão. O adversário ia criar propostas, ia te colocar no meio de um vendaval. Mas hoje o Senhor te diz: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabeis que Deus é Deus. A minha agenda é diferente dos homens, o meu tempo é diferente do tempo dos homens. Fica tu no tempo da graça, da espera, porque na hora certa eu vou te exaltar sobre a terra, diz o Senhor. Quem sente a presença do Espírito do Senhor? Eita, irmão, eu tenho que entregar o que Jesus está mandando entregar aqui. Aleluia. Quando Lázaro ressuscitou, as pessoas iam ver Lázaro na mesa. Maria ofertava, e as pessoas viam Jesus e os outros que estavam sentados à mesa. Mas precisava de uma Marta para servir a mesa. E muitas vezes quem serve a mesa não é enxergado e não é visto. Mas diz o Senhor: está na hora de superar as feridas. Está na hora de deixar o que para trás ficou. Porque o Senhor te diz: não vai parar. Porque hoje o Senhor renova as forças de tuas mãos e te diz: eu sou Deus na tua vida. Eu te tirei do corredor daquele hospital para a vida. E hoje, diz o Senhor, visito o teu sangue, porque eu sou Deus de maravilha, diz o Senhor. Tu vai subir aqui, irmão.
Você vai subir aqui e vai ministrar sobre a vida de Samuel, porque hoje Jesus vai dar um livramento a este homem. Era para ter ido embora, mas Jesus está segurando ele, porque hoje Jesus vai quebrar o laço da morte, porque Deus usa os pequeninos. Quem entra na guerra comigo aqui? Vai lá, meu irmão, vá, venha, suba aqui. Quem sente a presença, cadê? Cante, meus filhos, cante, cante. Eita, que culto gostoso. Horas difíceis você passa em conflitos e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saídas, situações não resolvidas já remessam a solidão. Só quem é salvo agora tenha certeza que pra tudo tem um jeito. E o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não basta, não há que Deus não faça pra dar vitória ao filho. Tem filho aqui, tem filho aqui, tem filho.